Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez aí, trazendo a palavra, o pão da vida. Abre sua Bíblia, irmãos, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1 em diante, e vai dizer assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e é o irmão Sóstenes, a igreja de Deus está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, onde todos os em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graça ao meu Deus por vós, pela graça de Deus, e vos foi dado em Jesus Cristo. Porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de isto confirmado em vos. De maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o que vos confirmará também até ao fim, para sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vos dissensões, antes sejais unidos, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vos, irmãos, meus irmãos, porque a respeito de vos, irmãos meus, me foi comunicados pelos da família de Oé, e a contenda entre vos. Quero dizer com isto, e cada um de vos diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de isto. Está isto dividido? Irmão, Paulo pergunta: está isto dividido? Para e todos, a congregação, a da igreja, diz: não, eu não viu naquela congregação, não viu naquela igreja. Não dou a paz do Senhor para ele, irmão, porque não é da minha congregação. O teu isto está dividido? Porque o meu isto ainda é o mesmo. E o meu isto não se divide nunca. O meu isto é um só. E ele é o único e tem que ser adorado. Nós temos que amar um ao outro. Não importa em qual é a congregação, qual é a igreja. Somos cristãos, filhos de Deus, do Deus vivo. Somos irmãos, não importa se você é da Assembleia, da Católica, de outras tantas igrejas, mas não importa qual é o nome da sua congregação. O que importa e o único nome que tem que prevalecer é Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Então ele pergunta: está isto dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Dou graça a Deus, porque ninguém de vos batizei, senão a Ispo e a Aio,
para que ninguém diga e foste batizado em meu nome. E batizei também a família de Estefanas. Além deste, não sei se batizei algum outro, porque isto enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para e a us de isto se não faça vã. Porque a palavra da us é loucura, porque a palavra da us é loucura, para os que perecem, mas para nós e somos salvos é o poder de Deus. Então, irmãos, muitas pessoas vai itiar, vai chamar nós de louco, porque nós pegamos a verdade e muitos não aguentam a verdade. E ele que não aguenta a verdade vai te itiar, vai te acusar de algo que você não fez, vai te condenar por algo que você não fez. Mas não tema, porque ele lá de cima está te aprovando e já escreveu o teu nome no livro da vida. E quando ele vier, ele vai te chamar pelo nome. Simplesmente não tema, somente, acredite somente e marche, porque Deus está chamando todos a ele e verdadeiramente seguir a Deus para marchar. É momento de marchar, irmãos. Jesus está voltando. Por está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o sábio, irmãos? Onde está a escriba? Onde está o escriba? O escriba na época era chamado de sábio. E era poucas pessoas que sabiam escrever. Então, naquela época, o escriba era muito importante para o rei, para a sociedade, porque ele anotava tudo que acontecia. Ele escrevia a história. E poucas pessoas sabiam escrever. Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salva os entes pela loucura da pregação. Então, irmãos, Deus salva os entes pela loucura da pregação. Porque muitos ímpios vai ver a gente pregando, falando de Deus, falando das maravilhas de Deus, não vai entender nada. E vai nos acusar de estar louco. Vai nos acusar de não saber o que está fazendo. E aí é o momento de você continuar fazendo o que Deus mandou. Sem temer, mesmo o mundo dizendo que você está louco, mesmo o mundo dizendo que você não está pegando o E de Deus. Não importa. O importante, irmãos, o importante é você pegar a verdade. É você pegar o que Deus mandou. Porque Deus vai usar, irmão. Deus vai... Quando você chegar naquele grande dia, na presença de Jesus... E você vai dizer para Jesus: Senhor, eu profetizei no teu nome, eu curei no teu nome, eu expulsei demônio no teu nome, eu evangelizei em teu nome. O que você vai ouvir de Jesus? Aparta de mim, porque eu não te conheço. Imagine, irmão, você achar que está podendo apenas o Senhor, achar que está fazendo tudo conforme a vontade de Deus, e ouvir uma coisa dessa. Nem melhor a gente se consertar agora,
Não é melhor a gente buscar a verdade agora? Não é melhor a gente andar no caminho agora? Porque amanhã você não sabe o que vai acontecer amanhã. Amanhã só pertence a Deus. Eu sei, eu tô aqui hoje levando essa palavra para vocês, falando de Deus para vocês. Mas daí alguns segundos, alguns minutos, eu não sei o que pode estar me acontecendo. Eu não sei se eu vou sair daqui da loja e eu vou estar bem. Eu não sei se eu daí até a hora eu saio, vou estar viva, vou estar com saúde. Eu não sei o que vai acontecer na minha vida. Eu sei que eu estou falando aí agora. Eu estou aí buscando a face do Senhor, trazendo a palavra para vocês. Mas isso vai me acontecer alguns minutos e vem aí. Eu não sei. Então, é preciso que nós vivemos um momento como fosse o último momento. E quando eu falo isso, não é pra gente fazer tudo que a gente iria fazer, não. Mas é pra gente fazer tudo e Deus é que nós façamos. Porque eu sei, se Deus não nos lembrasse a gente todos os dias do caminho certo, nós não ia entrar no caminho certo. A gente assim, ia desviar todos os dias. Porque nós somos pecadores, somos falhos mesmo. E só gostamos do que não presta. Essa é a verdade. E aparece ser bom, mas não é bom. Aí a gente gosta. Mas e Deus oferece de bom grado coisas boas para nós. Se a gente pudesse, a gente nem iria estar próximo. E a gente sempre vai para o caminho errado se Deus não nos desviar todos os dias. Se Deus não botasse o seu Espírito para nos mostrar o caminho todos os dias, a gente nunca mais voltaria para a presença do Senhor. Essa é a verdade, irmãos. A gente desviaria para nunca mais voltar. Mas nós pegamos a isto crucificado. Eu pulei. Deixa eu ver. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salva os entes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pegamos a isto crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pegamos a isto poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a riqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação. Porque vede, irmão, a vossa vocação, e não são muito os sábios segundo a carne, nem muito os poderosos, nem muito os nobres, e são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Agora está explicado, irmão, porque Deus me escolheu. Eu não sou sã mesmo, e forte tampouco. E eu sempre perguntava, Senhor, por que o Senhor me escolheu como pastora, para pastorear? Porque o Senhor tanta coisa nas minhas mãos. Porque o meu ministério é tão grande. Se eu não consigo nem cuidar de mim mesma. E agora está explicado por quê.
Para Deus, não importa como a gente enxerga a nós mesmos. Não importa como os outros nos enxergam. Importa como Ele nos enxerga. E Ele nos enxerga de maneira que a gente não consegue enxergar, irmãos. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e os desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vos sois dele, em Jesus, isto, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e sacrifício e santificação e redenção, para que, como está escrito, a ele se gloriem-se no Senhor. O caráter, aí já é o capítulo 2, irmão. Então, irmão, a palavra diz, a ele gloria-se no Senhor. Então, por isso que Deus não escolhe os fortes, não escolhe os sábios para o chamado que Ele tem. Porque se Ele escolhesse o forte e os sábios e os entendidos, Ele ia dizer, e tudo que aconteceu na vida dele foi por causa da força do braço dele, por causa da sabedoria dele. E isso é mentira. Tudo que acontece na vida dele é por causa de Deus. Em Deus a sabedoria foi Deus. Em Deus o entendimento foi Deus. Mas o forte e o entendido, o inteligente vai dizer sempre: tudo aconteceu por minha causa. Eu fiz, eu aconteci. E Deus não é ninguém que glorifique a si mesmo. Deus não vai chamar ninguém que glorifique a si mesmo. Deus chama ele e glorifica a ele. O único e merece toda a glória, todo louvor, toda adoração é o nosso Senhor. E muitos se adoram. Eu vejo irmãos, pastores e pregadores pegar no púlpito como fosse dele tudo que fala. Irmãos, eu não sou ninguém. Eu fui chamada uma pastora e eu nem iria. Essa é a verdade, eu só iria à obra. E eu sempre dizia a Deus: Senhor, eu só era obra. E Ele vem e derrama esse balde de água fria em mim e disse: não, eu vou ser para outra forma. Eu só iria à obra. Para a obra você vai e faz, acabou. Fez com amor, fez com harmonia, fez o que tinha que fazer e segue. Mas o pastorear não, meu irmão. Você acorda pastor e dorme pastor. Não importa a hora e alguém bata na sua porta, você vai ter que atender. Não importa o momento que alguém liga para você, você tem que falar. Você pode estar morrendo de sono, morrendo de dor, mas você vai ter e ouvir, aconselhar, orar se for o caso. E a maioria das vezes é o caso de orar. Porque mesmo quando você pode resolver materialmente um dinheiro, você também tem que orar. E pastorear é cuidar, é proteger, gelar, é entender. E você se torna tipo um pai ou uma mãe daquela pessoa, daquela congregação. Porque tudo é no teu colo. E você tem que aceitar, aconselhar. Mas tem pastor aí que não quer resolver o problema e faz o quê? Bota os servos em advertência, em castigo, como fosse um bebezinho de colo. E tudo isso para não resolver o problema. E ele pode resolver. E ele tem muitas vezes condições de resolver. Tem pastor aí que nem olha na área das ovelhas da igreja. Não observa onde a ovelha está bem ou não está, onde está feliz ou não está. Não participa da vida das ovelhas. Mas é dar puxão de orelha. É dar um seio fora de hora. É envergonhar as ovelhas sem motivo.
Mas na hora de cuidar, aí tá difícil. Nem o telefone liga, nem uma mensagem dá pra perguntar: e aí, irmã? E aí, irmão, tá bem? Melhorou? A dor de cabeça que você estava sentindo passou? Aquele mal-estar passou? E aí, você já conseguiu um emprego? Ou eu tenho conhecimento aí, eu vou ver o que eu faço por você. E aí, tá faltando alguma coisa na sua casa? Onde vai a sua família? Tem pastor aí que nunca visitou a casa de uma ovelha para ver como ela está. Muitas vezes essa ovelha vai para a igreja com fome, volta para a igreja para casa com fome. Muitas vezes essa ovelha está doente. Passou dias em cima de uma doente, nenhum irmão, nenhum pastor, ninguém foi visitar. Ninguém foi dizer: e aí, irmão, como vai? Você está melhor, precisa de uma coisa? Ninguém foi lá, uma cesta básica para levar. E muitas vezes tendo. Agora vai botar desculpa, vai botar na onta, né? A desculpa da onta do coronavírus. Tá ruim para todo mundo. E quando não estava ruim para todo mundo? Quando a condição estava boa? Quando não tinha tanta fome? Mas tinha pessoas precisando. É fácil iticar. É fácil apontar, meter a mão na ferida. É fácil dizer e questionar, brigar, falar, tá, você tá de corrigir. Mas a gente só tem o direito de corrigir alguém quando a gente se preocupa com esse alguém. Tem que respeitar o pastor, tem que respeitar o verdadeiro pastor. Né? Ele tem o nome de pastor, mas não pastoreia ninguém, não. Respeito sim, respeito todos os pastores, mas eu tinha uma coisa onde eu era criança. Eu respeitava todo mundo, mas eu com 10 anos, uma moça me xingou, me falou um monte de coisa, só porque eu fui na asa dela dizer a ela, e toda vez que o filho dela me via, me batia. E eu só fui reclamar, não vou mentir não, irmão. Eu só fui reclamar, porque eu corri atrás dele pra devolver e não consegui, viu? Eu corri, toda vez que ele me batia, eu nunca corria não. Eu corria pra cima. Mas ele conseguia entrar dentro de casa e não saía mais. E eu não conseguia devolver. E isso já tinha passado muitas vezes, isso já tinha acontecido muitas vezes, e eu nunca conseguia devolver. Então eu fui na casa da mãe dele, dizer pra mãe dele, pedir pra ele parar de me bater, porque toda vez que eu passava ele me batia. Ela me chamou de vagabunda, de puta, desculpa a expressão, perdão, irmãos, a expressão, me chamou de tudo quanto é nome. Eu peço perdão pela impressão, eu não costumo xingar, irmão, só repetir e dar Senhor, perdão. Me chamou de tudo quanto é nome. E eu, como sempre fui ousada, eu disse a ela: olha, isso é você. Se você está me chamando disso, é você. E é assim, é você. Comecei tudo a dizer que era eu dizer que era ela. E aí ela disse: eu vou contar para sua mãe, e você está muito ousada, e você me xingou. E falei: vai lá, pode bater na porta de minha mãe, porque minha mãe vai estar te esperando. Porque antes de a senhora chegar e falar para minha mãe, eu vou falar primeiro. Cheguei na minha mãe.